Olá, vestibulando! Seja bem-vindo ao Prevest EA. Sou o professor Luan House, de Física. Sou homem de 32 anos, branco, de cabelos e olhos pretos e estatura mediana. Estou trajando calça jeans e camisa cinza. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer as nossas anotações. O tema da nossa aula de hoje são ondas sonoras e os nossos objetivos são classificar o que é uma onda, definir o que é uma onda, descrever e identificar as características de uma onda e descrever os fenômenos relacionados com as ondas sonoras. Bom, para começar, uma onda ela tem dois tipos de definição. Ela pode ser dita como uma perturbação de um meio, tá? E esse meio ele pode ser a água, pode ser o ar, pode ser uma corda, entre outros, né? Então, no caso da água aqui, quando a gente faz uma onda na água, a gente, por exemplo, está com uma pedra numa água. Então, a água ela sofre ondulações, então a gente está perturbando o meio. No caso da corda, a corda, quando ela está esticada, ela não está perturbada. Aí, quando nós começamos a balançar ela, nós estamos fazendo uma perturbação da corda, portanto, uma perturbação do meio. Agora, a outra definição é que uma onda é a propagação de energia sem que haja o transporte de matéria, né? Então, por exemplo, tem uma pessoa aqui em alto mar. Se uma onda vir aqui e passar por ela, a onda não vai levar a pessoa. O que vai acontecer vai ser que a pessoa ela vai subir de posição e depois ela vai descer de posição, mas ela não vai sair do lugar. Um outro exemplo que nós podemos dar dessa propagação de energia sem o transporte de matéria é eu segurar uma corda e balançar a corda. O átomo que está na ponta da corda ele não vai sair da ponta da corda e vai para o final da corda. O que está acontecendo é que eu estou transferindo a minha energia cinética para a corda e essa energia está sendo transferida por toda a corda. Bom, agora vamos classificar as ondas. As ondas podem ser classificadas quanto à natureza e quanto à direção de propagação. Quanto à natureza, existem dois tipos de classificação. Elas podem ser classificadas em ondas mecânicas e em ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas são ondas que precisam de um meio para se propagar. Por exemplo, uma onda na mola, cujo meio é a mola, uma onda na corda, cujo meio é a corda, uma onda no mar, cujo meio são as águas, uma onda sonora, cujo meio é o ar. Agora, as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio para se propagar. Elas podem se propagar no meio? Podem, mas elas também podem se propagar no vácuo. Um exemplo delas são as ondas de rádio, as micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, a luz visível, que é a luz que nós enxergamos, raio-x, raio gama. Todas essas ondas são ondas eletromagnéticas. Agora, nós podemos classificar as ondas também quanto à direção de vibração, que são duas, as ondas longitudinais e as transversais. As longitudinais são ondas cuja direção de vibração é a mesma que a direção de propagação. Então, nós temos aqui um exemplo de uma onda sonora ou numa onda numa mola. A onda na mola, ela está oscilando para frente e para trás, mas a propagação da vibração, ela também é para cá, para frente. Então, nota que a vibração, ela está na mesma direção que é a direção de propagação da onda. Agora, as ondas transversais são ondas cuja direção de vibração é perpendicular, ou seja, faz 90 graus com a direção de propagação. Um exemplo são as ondas na corda e as ondas eletromagnéticas. Aqui na imagem, nós temos uma onda eletromagnética, nós temos aqui o campo elétrico e o campo magnético em vermelho, e aqui a direção do X é a direção de onde a onda está se propagando. Então, a onda está vindo para cá, e aí nota que a vibração dela faz 90 graus com essa direção de propagação. A onda fica vibrando para cima, para baixo, para cima, para baixo, enquanto ela está se propagando para cá. Então, nós temos aqui um ângulo de 90 graus, então essa é uma onda transversal, né? Agora vamos falar das grandezas físicas da onda, né? Nós temos aqui uma onda que ela está se propagando para a direita, né? E aqui os pontos, que são os picos dela, nós chamamos de cristas da onda, e agora esses pontos que estão aqui mais embaixo, nós chamamos de vale da onda, tá? O comprimento de onda, ele é a distância entre dois picos sucessivos. Então tá aqui, o comprimento de onda nós representamos por essa letra grega, que é o lambda. Ele também pode ser a distância de um vale até o outro vale, e ele também pode ser a distância, por exemplo, daqui, de onde a onda começa a subir, até aqui, que é onde a distância volta novamente a subir. Então, o comprimento de onda seria essa distância aqui, tá? Uma outra característica é a amplitude da onda, que é a distância de uma crista
até o eixo de propagação. O eixo de propagação é essa parte aqui do meio da onda, tá? Então, a distância daqui para cá é o que nós chamamos de amplitude. A amplitude também pode ser a distância do eixo de propagação até um vale. Agora, cuidado! Muitas pessoas confundem amplitude dizendo que ela é a distância daqui de uma crista até um vale. Isso está errado. Isso aqui não é amplitude. Isso aqui é 2 vezes a amplitude. A amplitude ela só é a distância de uma crista ou de um vale até aqui o eixo de propagação. Outras grandezas são o período e a frequência. O período é o tempo para que uma onda complete um ciclo, uma volta, uma oscilação. Então, se uma oscilação da onda é a distância daqui desse pico até o próximo pico, né, até a próxima crista, então, o tempo que ela leva para sair daqui e chegar aqui, nós chamamos de período. Tá? É o período, é o tempo que leva para ocorrer um ciclo. E a frequência é o número de ciclos, de oscilações, de voltas que uma onda faz em um segundo. Então, por exemplo, se uma onda ela vibra uma vibração por 1 segundo, então ela tem 1 Hz de frequência. Agora, se em 1 segundo a onda vibra 2 vezes, é que a frequência dela é 2 Hz. Se ela vibra 3 vezes em 1 segundo, é que a frequência dela é 3 Hz. Uma equação que relaciona a frequência com o período é essa aqui, que são equações que nós já vimos em aula passada. Agora, a equação fundamental da ondulatória é uma das equações mais importantes para quem vai fazer os vestibulares da UEA, que ela sempre aparece em uma questão de vestibulares, pelo menos uma questão ela aparece. Tá? Então, vamos ver qual é essa equação. Aqui nós temos uma onda que está se propagando para a direita e tem um comprimento de onda que é o lambda. Nós sabemos que a velocidade é igual ao ΔS sobre ΔT ou distância pelo tempo. Se nós considerarmos que essa distância é o comprimento de onda que está aqui, o tempo que a onda leva para sair daqui e chegar aqui é justamente o período, que é o tempo de uma oscilação. Então, o tempo é o período. Né? E nós podemos escrever a velocidade, então, separando aqui o período do comprimento de onda, né? Então, nós separamos aqui, ó, o período, vai ficar 1 sobre o período vezes o comprimento de onda. E 1 sobre o período nós sabemos que é a frequência. Então, essa aqui é a equação fundamental da ondulatória, que diz que a velocidade de uma onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Agora vamos fazer uma questão. Tá? Um trem de ondas foi desenhado sobre uma malha quadriculada, onde cada quadrícula tem medida igual a 1 centímetro. Analisando as dimensões desse trem de ondas, a amplitude da onda e o comprimento de onda medem, respectivamente, letra A, 1 centímetro e 2 centímetros, letra B, 1 centímetro e 3 centímetros, letra C, 2 centímetros e 6 centímetros, letra D, 2 centímetros e 3 centímetros, e letra E, 4 centímetros e 6 centímetros. Analisando aqui a onda, nós conseguimos perceber que esse aqui é o eixo de propagação da onda. Né? Então, da crista até o eixo de propagação, nós temos um quadrado, 2 quadrados. Como cada quadrado mede 1 centímetro, então nós temos que a amplitude ela mede 2 centímetros. Agora vamos ver o comprimento de onda, que pode ser a distância daqui até aqui, né? Que é quando a onda está subindo aqui e aqui ela volta a subir novamente. Né? Então, é toda essa distância aqui o comprimento de onda. E aí, vamos ver quantos quadradinhos tem. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso significa dizer que o nosso comprimento de onda é igual a 6 centímetros. Portanto, a alternativa correta, pela imagem, nós temos que a amplitude é 2 centímetros e o comprimento de onda é 6 centímetros, então a alternativa correta é a letra C. Agora, vamos falar da acústica. A acústica ela é a parte da física que estuda a onda sonora. E onda sonora nós já vimos que são ondas mecânicas, longitudinais e tridimensionais. Elas se propagam no espaço nas 3 dimensões. Tá? Então aqui nós temos o que é uma onda sonora. Né? Nós temos aqui, quando nós falamos, nós temos aqui o ar. Ele tem uma região onde as partículas de ar se juntam, que nós chamamos de zona de compressão. E nós temos aqui uma região onde o ar ele fica mais afastado, que nós chamamos de zona de rarefação, né? Do ar rarefeito. Agora, ao invés de representar a onda sonora assim, do jeito que ela é, nós podemos representar ela como uma onda transversal. Ela não é uma onda transversal, mas nós representamos ela como uma onda transversal por questão de facilidade. Então, onde nós temos as cristas, vai estar relacionado com as zonas de compressão, e onde nós temos os vales,
vai estar relacionado com as zonas de rarefação. Agora nós vamos falar das qualidades fisiológicas do som, que são 3. A altura, a intensidade e o timbre. Tá? Vamos começar pela altura. A altura está relacionada com a frequência do som. Então, quando o som ele tem baixa frequência, a gente diz que o som é baixo, né? E essa baixa frequência está relacionada com o som grave, que nós chamamos. Agora, quando nós temos ondas que têm alta frequência, nós falamos que esse som é alto, tá? Ele é o som agudo. Agora, comparando essa onda aqui de baixo com essa onda aqui de cima, nós vemos que a de baixo tem mais oscilações quando comparado com a de cima. Então, como ela tem mais oscilações, ela tem mais frequência, então esse aqui é um som alto quando comparado com a onda de cima, que é um som baixo, porque ele tem poucas oscilações, né? Agora, a altura não está relacionado com o volume do som, tá? É errado dizer que o volume do som está relacionado com a altura. O volume do som, na verdade, está relacionado com a outra qualidade fisiológica, que é a intensidade. E a intensidade está relacionada com a energia, que é a amplitude do som. Então, o som de maior intensidade, a gente chama ele de som forte, é o som que tem um volume alto, tá? Maior amplitude. Agora, o som que tem menor intensidade, a gente fala que ele é o som fraco, o volume dele está baixo, tá? Ele é as ondas que possuem a menor amplitude. Então, comparando a onda de cima com a onda de baixo, nós vemos que quem tem menor amplitude é essa onda aqui, ó, que ela tem só um quadradozinho de amplitude, enquanto que a de cima tem 2 quadrados. Então, essa onda de cima ela é um som forte, ela tem um volume alto, enquanto que essa aqui de baixo é um som fraco, ela tem um volume baixo, tá? E a última qualidade fisiológica do som é o timbre. O timbre está relacionado com a forma da onda, tá? Que permite distinguir dois sons de mesma frequência. Então, nós temos aqui vários instrumentos, diapasão, violino, clarinete, todos eles têm o mesmo comprimento de onda, mas o formato da onda é diferente e isso nos permite distinguir os sons. Agora, os efeitos dos sons. Nós temos a reflexão do som, que o som, como ele é uma onda, então ele sofre reflexão, ele bate e volta. O som que nós ouvimos é o resultado do som que foi emitido pela fonte, junto com o som que foi refletido e chegou até nós. Dois fenômenos que são relacionados com isso é a reverberação, que ocorre quando o intervalo de tempo entre o som emitido e o som refletido é menor que 0,1 segundo, e o eco, que é quando o intervalo do tempo entre o som emitido e o som refletido é maior que 0,1 segundos. Agora nós temos uma pergunta da nossa aluna Manu. Pode falar. Professor House, é verdade que os morcegos enxergam usando o eco? Bom, sim, Manu. Os morcegos emitem sons e quando esses sons retornam para eles, eles conseguem saber a distância entre os objetos e a posição em que eles estão. Isso a gente chama de ecolocalização e não é exclusivo dos morcegos. Alguns animais, como os golfinhos, também utilizam. Agora vamos falar do efeito Doppler. Esse efeito ele causa a mudança na frequência percebida por um observador devido ao movimento de uma fonte emissora de onda em relação a esse observador. Aqui nós temos uma equação geral desse efeito Doppler, mas aqui a gente vai falar de alguns casos específicos. O primeiro dele é a fonte e o observador em repouso. Então a fonte está emitindo ondas que têm um comprimento de onda. Então esse comprimento de onda chega no observador e ele vai sentir uma frequência que é uma frequência aparente. E nesse caso, quando os dois estão em repouso, a frequência aparente é igual à frequência emitida pela fonte. Agora, quando a fonte está parada e o observador está se aproximando, ou vice-versa, o que acontece vai ser, por exemplo, o observador está aqui se aproximando, então está chegando o comprimento de onda e esse comprimento de onda está chegando nele. Só que ele se deslocou um pouquinho mais próximo do comprimento de onda, do segundo comprimento de onda que está chegando. Isso vai causar um encurtamento do comprimento de onda. E nós sabemos, pela nossa equação fundamental da ondulatória, que se o comprimento de onda diminui, a frequência tem que aumentar. Então, a frequência aparente, que é a frequência ouvida pelo observador, vai ser maior do que a frequência emitida pela fonte. Agora, quando a fonte está parada e o observador se afasta, ou vice-versa, o que acontece vai ser que, nesse caso aqui, o observador vai se afastar, então está chegando aqui uma frente de onda nele. Agora, outra frente de onda que está vindo, como ele se afastou, ele está ficando um pouquinho mais distante dela. Então, esse comprimento de onda daqui vai aumentar. E nós sabemos da equação fundamental da ondulatória que se o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui. Então, a frequência aparente sentida pelo observador vai ser menor que a frequência emitida pela fonte. De modo geral, se a fonte e o observador se aproximam, a equação é essa aqui, ó. Velocidade do som mais velocidade do observador
dividido pela velocidade do som, menos a velocidade da fonte, vezes a frequência da fonte. Tá? Agora, se eles se afastam, a equação é essa aqui. Velocidade do som menos a velocidade do observador e a velocidade do som mais a velocidade da fonte vezes a frequência do observador. Na aula de hoje nós falamos sobre ondas. Vimos a classificação das ondas, falamos um pouco de ondas sonoras e dos efeitos relacionados a ela, que são assuntos importantes para o Prevest UEA. Baixe o aplicativo do Prevest UEA e siga as redes sociais para não perder nenhuma novidade.